A imagem é de 1989. Em seguida, tantas outras fotografias que remetem ao passado, onde as pesquisas estavam apenas começando. À frente dos trabalhos, a pesquisadora Cacilda do Vale, que entrou para a unidade na década de 75, antes mesmo da inauguração oficial da Embrapa Gado de Corte, que ocorreu em 1977. A área de atuação, o melhoramento de forrageiras, para comandar os estudos, a hoje conhecida como a mãe das braquiárias, foi se especializar, concluindo o doutorado nos Estados Unidos. Na época, eram poucas as informações de capins tropicais. Então a gente teve que se preparar. Quando chegou essa coleção, a gente imediatamente multiplicou esses materiais, colocamos no campo, começamos uma avaliação agronômica mesmo para conhecer esse material, estudar todos esses aspectos básicos, mas também já em cima dessa variabilidade que chegou, e nada, só de Braquiária brisanta chegaram mais de 200 tipos diferentes de diferentes regiões da África. Então, já imediatamente aí a gente começou a fazer aquela avaliação agronômica, e com essa avaliação agronômica a gente já foi capaz de identificar alguns materiais que eram realmente muito interessantes. Passando os anos, as avaliações foram dando resultados e os lançamentos ocorrendo. Desde o início, a prioridade era acabar com o conhecido boi sanfona, aquele que ganhava peso nas águas, mas logo perdia na seca. Como que as pesquisas da Embrapa na área de melhoramento de forrageiras contribuíram para a situação atual do país na área da pecuária? Essa sua pergunta é muito interessante, porque, na verdade, quando eu estava na faculdade, a gente falava de Brasil importador de alimentos. Nós não tínhamos segurança alimentar. Nós dependíamos de importações, inclusive de carne. Carne, leite era produto importado no Brasil. Hoje a conversa é completamente diferente. Infelizmente, é só o Brasil que está fazendo melhoramento de forrageiras tropicais, e o mundo tropical todo está olhando para cá, para todas as Embrapas e institutos que trabalham com forrageiras tropicais, para prover novas cultivares para essas pastagens tropicais. Então, a responsabilidade é muito grande, mas também o desafio é muito, muito grande. E para nós é sempre muito interessante. A gente está olhando o que está acontecendo dentro do nosso trabalho e como é que isso também pode ser aplicado em outras regiões tropicais do mundo. Outra área importante na evolução da nossa pecuária foi o melhoramento de pânico máximo. Completando 35 anos de Embrapa, a pesquisadora Liana foi contratada para ser a contrapartida brasileira de um convênio firmado com a França. Trabalhou por um tempo com o pesquisador francês Yves Savidan. A Embrapa recebeu na época mais de 400 tipos de pânicos. Nestes 40 anos da Embrapa Gado de Corte, alguns relatos curiosos fizeram parte da história de alguns pesquisadores. Então já vieram sementes desses mais de 400 tipos diferentes de materiais. Só que a semente ela ficou presa lá em Brasília, em quarentena, porque elas estavam com um nematóide. Então, tanto o Brasil quanto a França tentou fazer métodos de eliminação do nematóide para a gente poder receber. Bom, finalmente não conseguiu-se método nenhum, e aí descobriu-se que o nematóide ficava preso nas glumas, na casquinha da semente. Então, ele e eu, nós fomos lá para Brasília, nós passamos 2 meses na Embrapa lá, descascando sementinha por sementinha, e aí pegava aquela sementinha nua, e a gente plantava então num meio limpo, né, para não ter contaminação. E depois nós voltamos para cá, e lá em Brasília eles pegaram aquelas sementinhas recém-germinadas e passavam para vasos, para sacolas com terra. E vinha por avião. Então, com frequência, a gente ia até o aeroporto, ia lá, buscava o material. Então, assim, foi mais ou menos um ano nesse vai e vem, que aí depois a gente tinha que plantar e cuidar muito bem para conseguir manter a coleção. A área da pesquisa
também tem os seus desafios, mas a sensação que a gente percebe quando visita a unidade são de funcionários dedicados, que estão ali para desenvolver pesquisas que auxiliam o homem do campo. Para o futuro, ainda há muito que se fazer, é o que revela a pesquisadora especialista em manejo de pastagens. Quando você vê o produtor utilizando isso, você fala assim, olha, eu fiz a minha parte. Mas o pesquisador sempre é muito inquieto, está sempre atrás de alguma coisa, né? Com parcerias como o CNA, ABCZ, Senar, Emater do Distrito Federal e Ministério da Agricultura, montar o Plano Nacional de Manejo de Pastagem, que visa atender com uma linguagem fácil a necessidade do produtor, é um projeto de imediato. O que a gente tem visto é que o produtor recupera, usa 2, 3 anos e a pastagem degrada. Aí recupera, aí 5 anos degrada. E a gente tem partido do princípio, gente, que pasto é uma cultura perene, né? Você não pode degradar um pasto com 2, 3 anos de uso. Você não vê ninguém degradando um cafezal, né, que é uma cultura perene. Você tem isso aí por 20, 30 anos, né? Então, é que a gente quer fazer um programa nacional de manejo de pastagem, onde o produtor terá algum incentivo para manejar melhor as pastagens. Kaile Rodrigues para o SBA.